eu quero falar sobre o espírito da fé. Diga bem forte assim, o espírito da fé. Vamos lá, mais forte. Vamos entrar nesse culto aqui. Diga assim, o espírito da fé. 2 Coríntios 4, o versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos. Vamos ler juntos o versículo 13, com toda a força, com toda a fé, com todo entusiasmo. 1, 2, 3, já. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso também falei. Nós cremos e por isso também falamos. Amém? Pai, fala conosco pela Tua palavra, que o Espírito Santo continue fluindo aqui, trazendo para nós entendimento e revelação em nome de Jesus. Amém. Amado, o Espírito da fé, tendo porém o mesmo Espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Fé opera dessa forma. Fé opera desse jeito, nesses dois princípios. Você precisa crer e você precisa falar. Assim é o funcionamento da fé. Não basta somente você ter fé. É necessário que você coloque a sua fé para trabalhar por você. Diga assim, eu preciso colocar a minha fé em funcionamento. Um pouco mais empolgado, diga, eu preciso colocar a minha fé em funcionamento. Então, todo salvo tem fé. Toda pessoa que nasceu de novo tem fé. Porque lá em Romanos capítulo 12, o versículo 3, a Bíblia diz que Deus, Ele repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então nós precisamos usar a nossa fé. E como é que nós usamos a nossa fé? Nós usamos a nossa fé crendo e falando. Diga, crendo e falando. Então é assim que você precisa, é assim que você vai receber cura. Você precisa crer em cura e falar em cura. Você precisa crer em prosperidade, falar em prosperidade. Você precisa crer em paz, falar em paz. Porque é dessa forma que o Espírito da fé vai funcionar na sua vida. E você precisa fazer o Espírito da fé funcionar para você. É algo muito individual. Agora, o que significa esta expressão, o espírito da fé? O espírito da fé, querido, eu posso definir ali em Hebreus capítulo 11, vamos ali, Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Hebreus capítulo 11, o versículo 1, diz assim, ora, a fé é a... Vamos lá, a fé é a... A fé é uma certeza. Primeira forma como a Bíblia define fé. Fé não é eu acho. Fé não é eu penso. Fé não é o seu desejo. Fé não é o seu achômetro. Fé é, em primeiro lugar, uma certeza. Diga bem forte, fé é uma certeza. Agora ele diz assim, fé é a certeza de coisas. Certeza a respeito de coisas. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que você sabe, que já são suas, pertencem a você, ainda não se manifestaram, mas você já tem. Entenda isso. E ele continua dizendo, além de certeza, olha só, fé também é a convicção de fatos. Diga com toda a força que você puder, diga assim, convicção de fatos. Mas fala, diga convicção de fatos. Então grave isso, fé é uma certeza. E fé
é uma convicção. É uma certeza. De fatos, agora veja que interessante. De fatos que não se veem. Então a fé, ela não se relaciona com aquilo que você está vendo. Eu não preciso de fé para saber que aqui tem um púlpito de acrílico na minha frente. Eu não preciso de fé, eu estou vendo, eu estou tocando. Quando eu toco, eu posso ouvir o barulho, eu posso ver, sentir. Eu não preciso de fé para saber que isso está aqui, eu estou vendo. Então fé não tem nada a ver com sentir, com tocar, com ver, com perceber, com ouvir. Fé tem a ver com você ter a convicção a respeito de um fato que você ainda não pode ver. Se você pode ver, se você pode tocar, se você pode sentir, então você não precisa de fé. Então, vamos dar algum exemplo para isso. Nós estamos aqui, quantos de vocês creem que Jesus está aqui? Agora, a não ser que alguém esteja com a visão aberta, mas eu não estou vendo Jesus. Alguém aqui está vendo Jesus, fisicamente falando? Não. Então nós não estamos vendo. Eu não estou sentindo. Agora, o que me dá certeza? A convicção de que Jesus está aqui. A certeza e a convicção de que Jesus está aqui, porque Jesus falou assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, nós estamos reunidos aqui no nome de quem? Então Jesus está onde? Aqui. Vendo ou não vendo, Jesus está aqui. Sentindo ou não sentindo, Jesus está aqui. Então, a fé, eu gosto de definir fé dessa forma: fé é certeza e convicção. Diga bem forte: fé é a certeza e a convicção. Mas, vamos de novo, diga: fé é a certeza e a convicção. De novo, fé é a certeza e a convicção. Então, isso é o espírito de fé. O espírito de fé, ele opera debaixo de uma certeza, de uma convicção, que aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu ainda não toquei, aquilo que eu ainda não senti, mas que Deus na sua palavra diz que me pertence, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho a convicção, isso já é meu. Então, olha só, preste atenção nisso, isso vai mudar a sua vida. Deus, Ele precisa gerar dentro de mim e de você uma convicção a respeito de coisas. É o que a Bíblia diz, ó, a fé é certeza de coisas. Deus, Ele quer gerar, Ele vai fazer isso, convicções, certeza a respeito de coisas. Agora, como é que esse processo, como é que Deus ele trabalha convicção, certeza dentro de mim? Então vamos lá, Romanos capítulo 10. Nós precisamos ir lá, Romanos capítulo 10. Então nós estamos falando sobre o espírito da fé. A fé é a certeza de coisas, é a convicção de fatos. Mais uma vez para você gravar, diga: fé é a certeza de coisas. Diga assim: fé é a convicção de fatos. Vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, de onde vai vir essa certeza? De onde vai vir essa convicção? A Bíblia vai dizer que assim a fé vem pelo... Vamos lá, bem forte. A fé vem pelo... Então vamos lá. Nós acabamos de definir fé. Fé, em primeiro lugar, é a certeza. Fé é a convicção. Então eu posso dizer que
A certeza e a convicção vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra. Então, existem fatos que do ponto de vista de Deus já estão concretizados. Existem fatos, por exemplo, a cura divina. A cura divina já é um fato resolvido do ponto de vista de Deus. Você não precisa orar tentando convencer Deus de que Ele tem que te curar. Você não precisa ficar implorando para Deus lhe curar. A Bíblia resolve isso. Pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então, o Espírito Santo, olha só que coisa poderosa. O Espírito Santo, através da palavra, Ele está procurando gerar dentro do meu espírito, dentro do meu coração, a certeza, uma convicção que pelas feridas de Jesus eu já estou sarado. Então, na medida, na proporção em que eu ouço a palavra, você tem que ouvir a palavra. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Essa convicção, ela é gerada dentro de você, diante daquilo que você ouve. Então, preste atenção. Uma das coisas mais importantes que você deve cuidar é daquilo que entra dentro de você pelos seus ouvidos. Porque se fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, eu vou dizer algo para você: medo, dúvida, incredulidade também vem pelo mesmo mecanismo, pelo mecanismo de ouvir. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé vai vir até você, mais certeza, mais convicção. Então, se você está lutando contra alguma enfermidade, ouça o que a palavra fala sobre o fato de você ser sarado. Se você precisa de vitória na vida financeira, ouça o que a palavra fala sobre as suas finanças, e certeza e convicção vai surgir dentro de você. Meu irmão, você precisa crer que você é abençoado, você precisa dizer que você é abençoado, você precisa crer que você é próspero e você precisa dizer que você é próspero, porque o espírito da fé, ele opera assim. Você precisa crer e falar. Diga bem forte, crer e falar. Então, não basta só falar, você tem que estar crendo. Não basta só crer, você tem que falar. As duas coisas têm que andar junto. Diga bem forte, crer e falar. Mas vamos ficar ainda um pouco pelo crer. A fé vem pelo ouvir. Diga, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Então fé não vem porque você pede a Deus em oração. Ó Deus, dá-me mais fé. Não. Fé não vem porque você pede em oração. A Bíblia já define como é que fé vai vir. Fé vai vir por você ouvir a palavra. Você pode ficar o dia inteiro dentro de casa, trancado, orando e jejuando, de cabeça para baixo, ou de joelho no milho, e nada disso vai resolver se você não começar a ouvir a palavra. Agora vamos ver isso funcionando em Atos capítulo 14. Vamos lá. Atos capítulo 14, versículo 8. Então, nós estamos falando sobre o espírito da fé. E o espírito da fé tem esses dois alicerces, esses dois fundamentos. Crer e falar. Primeiro ponto, você precisa crer. E para você crer, você tem que ouvir a palavra. Atos 14, versículo 8 diz: em Listra costumava estar sentado certo homem, aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Olha a realidade dele. Ele era aleijado,
paralítico. Desde quando, gente? Desde quando? Vamos, igreja, desde quando? Nascimento. Ele nunca tinha conseguido andar. Se para a medicina de hoje, uma situação dessa é irreversível, imagina para aquele tempo. Versículo 9. Esse homem, olha que coisa poderosa. Esse homem ouviu. Ele ouviu quem? Paulo fazendo o quê? Falando o quê? A palavra. Fé vem pelo ouvir. Aquele paralítico que era aleijado desde o nascimento, nunca tinha andado na sua vida. A vida dele, meu Deus do céu, a vida dele começa a virar a chave no momento que ele se expõe a ouvir a palavra. Meu irmão, quando você decide começar a ouvir a palavra, é o momento que a sua vida vai ter a virada de chave. Tudo começa a mudar quando você decide, escolhe, se determina a ouvir a palavra. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos, viu que ele tinha fé para o quê? Para ser curado. Então a pergunta: esse homem foi curado porque Paulo era apóstolo ou porque ele tinha fé? Ele tinha fé. Como é que ele conseguiu essa fé? Ouvindo a palavra. Versículo 10. Disse ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou, começou a andar. Então, aquele homem, ele mudou a sua vida, ele recebeu o milagre. Não foi Paulo que curou ele. Paulo pregou a palavra, ele ouviu a palavra, a fé veio até ele. Paulo simplesmente disse como ele deveria colocar aquela fé em ação. Quando ele colocou a fé dele em ação, o milagre aconteceu. Mas o que eu quero que fique para você é que ele precisou ouvir a palavra. Se ele, para ser curado, precisou ouvir a palavra, você e qualquer pessoa, para ser curado, precisa ouvir a palavra. Aqueles que ouvem a palavra recebem a sua cura. Aqueles que ouvem a palavra, a chave da sua vida vai mudar, porque tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer pela palavra. Então ouça a palavra. Deixa eu te dar mais um exemplo a respeito de ouvir a palavra. Marcos capítulo 5, como é que ouvir a palavra pode mudar a sua vida? Marcos 5, versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Versículo 27. Só a primeira frase, a igreja me ajuda lendo bem forte, 1, 2, 3 e já. Tendo a fama de Jesus. Tendo a certeza e a convicção vem pelo ouvir a palavra. 12 anos de sofrimento, 12 anos de doença, 12 anos todo o dinheiro indo embora, 12 anos atrás de uma solução. De repente, ela começa a ouvir a respeito de Jesus. Ela começa a ouvir que Jesus cura. Ela começa a ouvir que Jesus dá vista aos cegos. Ela começa a ouvir que Jesus faz o surdo ouvir, que Jesus faz o paralítico andar,
que Jesus ressuscita os mortos. Quando ela começa a ouvir a respeito de Jesus, ela está ouvindo a palavra. Aquela palavra que ela estava ouvindo, a fama de Jesus que ela estava ouvindo, começou a gerar uma certeza, uma convicção no coração dela. Se ele fez isso na vida de todos os outros, ele também pode fazer na minha vida. Fé vem pelo ouvir. Então nós precisamos estar ouvindo, nos manter ouvindo a palavra de Deus. Você precisa se conservar ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo o que a palavra fala sobre saúde, ouvindo o que a palavra fala sobre cura, ouvindo o que a palavra fala sobre finanças, ouvindo as promessas de Deus continuamente, ouvindo, permitindo que o Espírito Santo use essa palavra para colocar você acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das adversidades. Por quê? Pastor, como é que eu estou acima das adversidades? Quando você tem uma certeza e uma convicção que ainda que você esteja passando por um problema, por uma adversidade, por uma enfermidade, por uma crise, você tem uma convicção que a vitória já é sua, você tem a certeza que você já é abençoado, você tem a convicção que você já é curado. Alguém aqui está crendo aqui em alguma coisa hoje aqui, gente? Agora, irmãos, leva tempo para convicções serem geradas dentro do nosso espírito. Pessoas não querem investir tempo. Você tem que investir tempo ouvindo a palavra, ouvindo as mesmas coisas, ouvindo os mesmos versículos, ouvindo as mesmas verdades, as mesmas afirmações, os mesmos ensinamentos. A convicção vem porque você ouve, até que de repente, dentro de você, uma convicção se levanta com tanta força, é uma certeza inabalável de que aquilo já está resolvido, porque Deus falou que já está resolvido. Agora, o segundo aspecto do espírito da fé, voltando em 2 Coríntios 4,13, volta lá para a gente. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei. Primeiro eu creio. Por isso também... Forte, por isso também? Falei. Então, não basta só você crer. Você precisa falar. Agora vamos lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus vai ensinar para mim e para você a lei da fé. Como fé funciona. Vamos ler a partir do versículo 22. Versículo 22. Coloca para mim na revista corrigida, por gentileza. Revista corrigida é uma versão melhor desse versículo, obrigado. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Algumas versões dizem, tenha a fé de Deus, tenha a fé como Deus tem. Como é que Deus tem fé? Vocês lembram lá de Gênesis? E Deus disse, haja luz e houve luz. Vamos lá, Marcos 11, 23, porque em verdade, isso é Jesus ensinando, é Jesus falando, porque em verdade vos digo, que qualquer que, eu acho, será que até o final do culto a gente está um pouco mais animado do que agora? Vamos lá, porque em verdade vos digo, qualquer que disser, a este monte. Pastor, o que é o monte? O monte representa o problema, a enfermidade, a circunstância. E ele diz assim, qualquer que disser. Ele não diz, se Deus disser. Não é Deus que tem que falar. Porque o que Deus tinha para falar, Deus já falou na sua palavra. Agora sou eu e você que temos que falar algo. Qualquer que disser, isso vai funcionar para qualquer pessoa.
Vou repetir, isso vai funcionar para qualquer pessoa. Qualquer um de nós aqui. Que disser, crendo, vai acontecer. Qualquer que disser a este monte, erga-te, lança-te no mar. Veja, Jesus ensinou a falar com o monte. Jesus falou com o vento. Jesus falou com a árvore, com a figueira. Jesus falou com o corpo morto. Jesus falou com Lázaro, quando ele estava morto. Jesus, ele liberou palavras cheias de fé, e palavras cheias de fé fez acontecer o que Jesus disse. E Jesus está ensinando que eu e você, porque ele não diz assim, porque em verdade vos digo, se eu somente eu disser. Não, ele falou, se qualquer um disser, qualquer um, inclui eu, inclui você. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Agora veja, e não duvidar em seu coração. Diga comigo, não duvidar em meu coração. De novo, eu não posso. Vamos, gente, diga, eu não posso duvidar no meu coração. A dúvida é o que derrota você. Duvidar em seu coração. Por isso que fé não é dúvida, não, eu acho. Fé é certeza, fé é convicção. Onde tem fé não há espaço para dúvida. Então ele diz, se você disser, pegue isso. Se você disser, sem estar duvidando em seu coração, ou seja, no teu coração, precisa haver uma certeza e uma convicção. Se você disser, e não duvidar em seu coração, agora veja, mas crê que se fará aquilo que diz. Eu quero que bem forte você diga assim comigo, crê, se fará aquilo que diz. Diga assim, eu creio que se fará na minha vida o que eu disser. De novo, eu creio que se fará na minha vida o que eu disser. De novo, eu creio que se fará na minha vida o que eu disser. Agora, irmãos, ouça isso. Quem falou isso foi Jesus. Jesus nos ensinou a operar na fé. Você precisa crer, sem duvidar no seu coração, que será feito na sua vida o que você diz. Agora, o que a maioria de nós fazemos? Nós transferimos a responsabilidade para Deus. Quando Deus, na sua palavra, transferiu a responsabilidade para nós. O que Deus tinha para dizer, Ele já disse. O que Deus tinha para dizer a respeito da sua vida, Ele já disse. O que Deus tinha para dizer a respeito da sua saúde, Ele já disse. O que Deus tinha a dizer a respeito das suas finanças, Ele já disse. O que Deus tinha a dizer a respeito da sua família, Ele já disse. Agora você precisa pegar a palavra de Deus e tornar a sua palavra na sua boca. Vou repetir isso. Você precisa pegar a palavra de Deus e falar ela com a sua boca. De novo. Você precisa... Pega a sua Bíblia aí. Vamos lá. Diga assim, eu preciso pegar a palavra de Deus, colocar em minha boca, falar a palavra, sem dúvida. E o que eu disser, é o que vai acontecer. Não importa o que o médico diz, importa o que você diz.
Não importa nem o que o diabo diz. O que importa é o que você diz. O médico pode dizer que você vai morrer, mas você só vai morrer se com a sua boca você concordar com o diagnóstico dele. Mas eu prefiro concordar com o diagnóstico de Deus, que pelas feridas de Jesus eu estou sarado. Então você tem que falar com a sua boca. Você tem que falar, é assim que o espírito da fé funciona. Você não pode duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Repita comigo, mas crê que se fará aquilo que diz. Diga forte, eu creio que na minha vida se fará aquilo que eu digo. O que se fará na sua saúde? O que se fará na sua saúde? O que se fará nas suas finanças? O que se fará na sua família? É o que você disser. Então não basta Deus ter falado. Além de Deus ter falado, eu preciso colocar minha boca em concordância com Deus. Falando com a minha boca. Porque o que eu falar com a minha boca, crendo, a Bíblia me garante, Jesus me certifica disso, que eu posso crer que se fará aquilo que eu disser. Aí ele termina o versículo 23 dizendo assim: tudo o que disser. Completem para mim. Tudo o que disser. Então vamos lá, gente. O que vai ser feito na minha vida? O que vai ser feito na sua vida? O que vai ser feito na sua saúde? O que vai ser feito nas suas finanças? O que vai ser feito nos seus pensamentos? O que vai ser feito nas suas emoções? O que vai ser feito nas suas circunstâncias? O seu futuro depende do quê? Do que você... Então, no presente, com as suas palavras, quando você chegar lá no futuro, o que você disse agora já vai ter preparado o teu futuro. Então, o espírito da fé, ele vai operar por esses 2 meios. Você precisa crer e falar, crer e falar, crer e falar, crer e falar, crer e falar. Amém? Recebe isso aí? Fica em pé.